Se tem uma coisa que destrói o potencial de muitas pessoas, não é a falta de talento, a falta de capacidade ou a falta de tempo, mas sim a desorganização. Muita gente vive no modo improviso. Começa a semana sem saber qual o principal objetivo dessa semana, acorda sem saber quais são as tarefas do dia, e aí chega no final do dia e sente que não fez nada, que não avançou em nada, que acabou procrastinando. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar alguns princípios que me ajudaram a construir uma rotina organizada e que realmente me faz alcançar os meus objetivos. Olá, meu nome é Poliana Braga. Se você caiu aqui de paraquedas, eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Por aqui nós temos vários vídeos de produtividade. Já se inscreve aí no canal, deixa seu like, seu comentário e bora pro vídeo. Eu fiz até meu cafezinho aqui porque hoje a gente vai falar bastante sobre organização, que eu sei que é um tópico que vocês têm muita dificuldade e muitas pessoas acabam procrastinando a maior parte do tempo, tem várias metas, vários objetivos pro ano e não consegue alcançar nada, simplesmente por falta de organização. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que eu não sou a pessoa que defende que você tem que acordar 4, 5 horas da manhã para conseguir ter uma rotina produtiva. Muito pelo contrário, cada um tem a sua realidade, seus horários, seus compromissos, então o que você tem que fazer é adaptar à sua realidade. A questão aqui é o seguinte: você está seguindo uma rotina que te faz evoluir? Uma rotina que vai te ajudar? Porque o objetivo da rotina, de você ter um planejamento, de você ter horários para seguir, é para facilitar a sua vida. Concorda comigo? Então, se eu crio uma rotina da manhã para eu seguir, essa rotina ela não tem que me atrapalhar, ela tem que me ajudar. Por isso que você vai criar um planejamento. E eu sei que é o sonho de muitas pessoas chegar em casa após o trabalho, cansado, deitar, assistir um filme, relaxar, ficar com a família, com os amigos. E muitas vezes você chega e fica se sentindo culpado por descansar, fica sentindo que você não deve ter esse momento, ou então acaba não conseguindo ter esse momento mesmo por falta de organização. Sabe aquela pessoa que chega em casa do trabalho e continua trabalhando? Aquela pessoa que não desliga? Pois é, isso é uma coisa que atrapalha muito, porque pensa, se você não tem um momento de descanso, você nunca vai conseguir realmente se dedicar àquilo que você precisa fazer, porque o seu cérebro ele vai estar ali disperso em várias outras coisas. Então, se você nunca para descansar, para ter um momento de ócio, para se divertir, para relaxar, o seu cérebro nunca vai desligar e ele nunca vai estar se doando 100% de verdade nos momentos que ele precisa se doar. Infelizmente, a realidade do brasileiro é um pouco complicada, então muitos de vocês que me acompanham aqui acordam 5 horas da manhã e chegam em casa 8 horas da noite, acabam tendo que dormir tarde, acordar cedo e não conseguem ter essa organização. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar alguns princípios que você consegue sim colocar na sua rotina, por mais que seja muito corrida, por mais que você tenha muitas coisas para fazer, você vai conseguir dar uma organizada e melhorar praticamente 100%. O importante aqui é a gente conseguir criar um planejamento que vai te ajudar a seguir com as suas tarefas, com o seu trabalho, com os seus estudos, mas também que vai deixar ali um momento de descanso. Então, assim, por favor, vamos, depois desse vídeo aqui, você vai sentar e você vai organizar os seus horários. Você vai ver como é a sua vida, como é a sua rotina, vai analisar de fato quais momentos do seu dia que você acaba deixando de lado, assim, procrastinando, e quais momentos realmente que você não consegue mudar. Então se você entra para a faculdade 7 horas da manhã e você sai 11 horas da manhã, esse é um momento que você não consegue mudar. Mas o que você faz das 11 ao meio-dia, por exemplo? É um momento que realmente você não consegue mudar ou você consegue adaptar para melhorar a sua rotina? Então, quando eu não morava aqui, né, que eu já mostrei isso pra vocês várias vezes, tem vlogs aqui antigos, e já falei também, quando eu pegava van pra ir pra faculdade, ônibus, era um momento que eu poderia deixar ali à toa, eu ia perder 2 horas do meu dia à toa, ficando no celular, ou eu poderia aproveitar esse tempo também para ler um livro, para fazer alguma outra coisa desse sentido. Então é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E a primeira dica, você vai escrever as tarefas do seu dia. Como eu falei pra vocês, você vai fazer uma análise da sua vida e da sua rotina. Então você vai escrever todos os seus compromissos que não tem como mudar, as suas tarefas diárias, os seus hábitos. Você vai fazer uma análise. E a partir disso você consegue ali ter uma visão semanal de como que é cada dia da sua semana, qual o dia que você tem mais coisas para fazer, qual o dia que tá mais tranquilo. E a cada dia você vai escrever as suas tarefas. Então toda semana você vai fazer isso. Você vai ali escrever
os seus principais compromissos, se você tem reunião, se tem alguma coisa que você não pode esquecer. Porque quando você escreve, você ajuda o seu cérebro a não esquecer, concorda? Você vai ganhar mais clareza sobre o dia, você vai evitar esquecer compromissos e você vai ajudar o seu cérebro a não ficar preocupado com essas coisas e que ele possa realmente se dedicar em outras tarefas e não só ficar lembrando o que você precisa fazer e o que não precisa. Quantas vezes você não já esqueceu um compromisso que era muito importante, uma reunião, um trabalho, simplesmente porque você não anotou e, obviamente, o seu cérebro não vai lembrar de tudo. Então, a gente anotar isso, ter um planner para anotar ou anotar no aplicativo vai te ajudar demais, justamente para você não esquecer e você ter mais controle da sua vida. A segunda dica, tenha metas claras. Não basta você pegar ali quando você for escrever as metas para o seu ano, para o seu mês, e você colocar algo muito geral, estudar mais. Tá, você vai estudar mais, mas coloca os objetivos, tá? Então, se você vai planejar a sua semana e você quer, nessa semana, estudar mais, só que você não vai escrever estudar mais, você vai colocar coisas específicas. Então, hoje, para essa semana, eu quero estudar o capítulo 3 de marketing. Eu quero revisar a matéria de... não sei, o que você for colocar aí nos seus estudos. Tantas horas na semana. Então você precisa ser mais específico, mais claro, mais direto. Não faça metas gerais, metas que não vão deixar claro ali o que você precisa fazer, o que você precisa seguir. Quanto mais claro for essa tarefa, menor a chance de procrastinação. Então vamos tentar aí colocar coisas bem claras para você não ficar procrastinando. Porque pensa aqui comigo, se você coloca estudar mais, ok, esse estudar mais pode ser várias coisas. E qual que é o seu limiar de estudar mais? Porque para mim, estudar mais pode ser talvez 5 horas, mas para você pode ser, sei lá, 10 horas, ou então pode ser 2 horas. Então, ser mais específico vai te ajudar. E uma das coisas que eu sempre falo para vocês, todo domingo é dia de eu fazer o meu planejamento da semana. Então, todo domingo eu sento ali, gente, meia horinha, você consegue fazer isso, tá? E eu vou lá e vejo quais são os meus compromissos da semana, se eu tenho alguma coisa diferente, se eu consigo, não sei, pegar um dia e fazer mais coisas, qual dia da semana que vai estar mais tranquilo. Então, eu faço todo esse planejamento e me ajuda muito. Terceira dica, enxergue os pequenos degraus. Muita gente se frustra olhando apenas para o objetivo final. Mas você compreende comigo que a cada dia, se você faz um pouquinho, é um degrau que você subiu? Então a gente tem que comemorar esses pequenos degraus. E a maioria dos objetivos grandes são construídos com pequenas tarefas diárias que você faz, repetindo ali todos os dias. E quando você organiza seus horários, você consegue visualizar esses degraus e você consegue comemorar eles, que é muito importante, tá? Se você não comemora ali suas pequenas conquistas, como que você vai chegar no final? Porque você pode desistir no meio do processo. 4. Divida tarefas pela semana. Não vai inventar de fazer tudo no mesmo dia. Isso era uma coisa que eu sofria muito. Às vezes eu queria, sei lá, fazer tudo na segunda e na terça para depois na quarta eu conseguir descansar, mas isso não funciona. É muito melhor você dividir as suas tarefas ao decorrer da semana, porque aí você consegue tanto se dedicar 100%, se concentrar, ter mais foco na hora que você for fazer aquela tarefa, e também você consegue separar um momento para descansar, que é essencial. Então, se você coloca tudo no mesmo dia, você vai ficar muito cansado e provavelmente você não vai se dedicar totalmente, você vai fazer as coisas tudo picado e nada vai ser bem feito. Então, eu, por exemplo, tenho um dia de gravações, que é hoje, eu tenho um dia de estruturação de roteiro, eu tenho um dia para descansar, então um dia para cada coisa. E é claro, todos os dias eu descanso um pouco também, porque esse momento de ócio é importante. E você consegue organizar a sua semana por prioridades, então tarefas que são mais importantes, que não tem como você deixar para o dia seguinte ou para depois, tarefas necessárias que são necessárias nesse dia, tarefas secundárias que caso você não tiver tempo para fazer, caso surja um imprevisto, tá tudo bem você não fazer naquele dia. Então é importante você dividir assim. E eu sou uma pessoa que gosta de colocar as principais coisas, as principais tarefas logo no começo do dia. Então, como eu sempre mostro para vocês, eu faço meu treino logo cedo para não ter chances de errar, porque todas as vezes, sem exceção, quando eu deixo pro final do dia, eu acabo não indo, eu procrastino, porque dá aquela preguicinha de sair de casa à noite para ir treinar. Então são coisas que eu organizo realmente assim meu dia. Meu dia é sempre por prioridades. E a quinta dica, faça uma coisa de cada vez. Como eu falei, se você tenta fazer tudo no mesmo dia, o seu cérebro ele não consegue ter um foco naquilo ali que você precisa fazer. Porque se você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, aquela pessoa que finge ser multitarefa, tá? Porque ninguém é multitarefa. O seu cérebro, ele vai estar trocando de contexto repetidamente. Então, se você, sei lá,
tá lendo um livro, tá respondendo as pessoas, tá conversando com as pessoas, você não tá fazendo nenhum dos dois muito bem feito. E isso acaba sendo, por exemplo, uma leitura de menor qualidade, isso vai te gerar cansaço e também mais erros. Esse foco, essa concentração acontece, esse foco profundo, na verdade, ele só acontece quando você tá 100% dedicado àquilo ali que você tá fazendo. Então, por exemplo, se eu estou aqui gravando, eu não vou estar fazendo outras coisas no meio da gravação, porque senão não faz nem sentido, né? Aqui a conversa não vai fluir. Então para de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foca em uma coisa só. E isso vem de uma coisa que eu falei, eu não lembro em qual vídeo que foi, mas eu até citei pra vocês que hoje em dia tem pessoas com esse sentimento de produtividade tóxica, né? E na verdade tem influencers que divulgam isso. Então, eu vou correr na esteira e enquanto isso eu vou ouvir um podcast de um livro super difícil de comportamento humano. Tá vendo que a pessoa quer fazer duas coisas? Ela quer aproveitar esse tempo que talvez não precisava ser aproveitado? Porque uma coisa é você estar à toa. Eu estou esperando o meu horário no médico. Vou ler um livro, vou escutar um audiolivro. Outra coisa é você estar indo fazer uma coisa importante também para sua rotina, por exemplo, correr, e tá tentando incluir mais coisas nesse momento, sabe? Então, se você vai treinar e você gosta de escutar e-books e tudo mais, tudo bem. Agora, se você tá fazendo isso simplesmente para tentar ser mais produtivo, não é uma coisa legal. Eu, por exemplo, quando eu vou correr na esteira, eu gosto de escutar música mesmo, ou então nada, sabe? Ficar sem fone, porque eu gosto de me dedicar ao momento. Se eu quero fazer um bom treino, eu vou fazer isso. Ou eu vou escutar uma música que me motive, ou eu vou ficar sem fone para conseguir focar naquilo que eu estou fazendo. Se você tá correndo, fazendo um treino pesado, você não consegue se concentrar em outra coisa. Não consegue. Se você tá com um treino leve, enfim, é um treino que não você precisa se esforçar tanto, tudo bem. Mas eu tô falando aqui para aquele tipo de pessoa que tem que se dedicar no treino e aí quer incluir outras coisas para aproveitar o tempo. Aí não funciona. A gente tem que saber equilibrar também, tá? É muito bom você economizar esse tempo. Se você tá no ônibus, você pode ler, você pode escutar um audiolivro. Se você tá esperando o médico, você também pode. Agora, se você tá precisando se dedicar a alguma tarefa que é importante pra você e você quer incluir outra tarefa no meio disso, não vai dar certo, porque isso é ser uma pessoa multitarefa e provavelmente você não vai fazer nenhum dos dois bem feito, a não ser que seja algo leve. Sexta dica, ensine o seu cérebro a trabalhar com intenção. Evite trabalhar no automático. Antes de você começar uma tarefa, um hábito, se pergunta antes, qual que é o objetivo disso que eu estou indo fazer agora? Pra que eu estou fazendo isso? O que vai mudar na minha vida? Isso te ajuda a entrar no modo de execução, ajuda o seu cérebro, na verdade, né? Então você vai conseguir concentrar melhor, ter mais foco e fazer aquilo bem feito. Sétima dica, o descanso também faz parte da produtividade. Organizar os seus horários não significa que você não vai ter um momento de descanso. O seu cérebro, ele precisa de pausas, então não inventa de madrugar a noite inteira trabalhando e virado pro trabalho, porque eu sei que algumas pessoas fazem isso e não é uma coisa interessante, porque se o seu cérebro não tem um momento para dormir, não tem um momento para descansar, como que você vai conseguir focar e fazer as coisas bem feitas? Simplesmente não vai. Então, uma rotina saudável e produtiva sempre vai incluir momentos de ócio, momentos de descanso. Oitava dica, consistência é o que constrói uma rotina organizada. No final das contas, organização é um hábito. Você toda semana precisa dedicar um tempo aí para você se organizar, para você conseguir manter esse hábito. Não é um dia perfeito que vai transformar a sua realidade, a sua vida, mas sim vários dias organizados que você vai manter e praticar todos os dias. Então, quando você sair desse vídeo, eu quero, por favor, que você organize os seus horários, que você faça essa análise da sua vida, de tudo que você consegue incluir, do que você consegue tirar, do que você consegue ali manter um equilíbrio, pra gente garantir que o seu dia a dia, que o seu tempo vai estar alinhado com aquilo que você deseja alcançar. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, um comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.